Eu mostrei nos vídeos anteriores o exemplo de uma árvore e de uns pássaros. No caso da árvore, ao ser tirada parte dela, no caso tirado a casca, deixando o espaço vazio, o vácuo, Deus, através da natureza e da energia criadora do universo, trabalhou para, para recompor a árvore. E no caso dos pássaros, pela necessidade da água, aonde aqueles pássaros viviam, em uma ilha onde a água não era água potável, no caso a água salgada, e o único lugar em que acumulava água era em um certo recipiente de cacto que os pássaros tinham dificuldade de beber, porque era profundo, o seu pescoço e o seu bico não alcançavam. Então, aqueles pássaros desejaram tanto aquela água que o seu desejo ao entrar no reino espiritual, o que aconteceu? Deus, através da energia da criação, do poder do Espírito vivo, trabalhou e fez com que não só o pescoço como o bico cresceu ao ponto de alcançar a água. Isto porque aquele pássaro desejou ardentemente aquela água. Toda evolução, seja ela animal ou seja ela humana, ela se dá quando alcança esse nível de desejo. A propósito, lhe chamando a atenção, observe que quando dois corpos, o homem e a mulher, se juntam, na hora da fecundação, que é onde se gera nova vida, ali tem toda a substância da nova vida, como também tem a energia da nova vida. Por isso, o momento da fecundação é o momento que o corpo alcança aquela explosão de alegria, aquela explosão de energia liberada. O ápice da intimidade é quando se acontece a fecundação da nova vida. Isto não é por acaso. O corpo precisava alcançar aquele nível para que fosse possível transferir a energia necessária e todos os componentes da vida necessária para que a nova vida pudesse ter capacidade, energia, força o suficiente para a sua sobrevivência. É por causa disto que na palavra de Deus está dizendo que a alegria do Senhor é a sua força. Quando é aquilo que nós desejamos ardentemente, ao alcançar essa força, isto é fé, ou poderíamos chamar também da lei da atração. É quando alcança isto que nós tiramos, é quando acontece a transmutação do reino espiritual, onde Efésios diz que todas as sortes de bênção estão lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1 e o verso 3, porém, no mesmo Efésios, capítulo 6, o verso 12, diz que também nas regiões celestiais estão todas as mazelas, todas as maldições, e você vai entender nesse vídeo, esclarecendo tudo isso. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de clicar naquele sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Então veja só, quando nós desejamos ardentemente algo, aquilo alcança a energia certa e o percentual certo de toda a substância é quando nós engravidamos o reino espiritual com o nosso desejo, com a nossa vontade de ter aquilo, igual o pássaro desejou ter o corpo, ter o bico e o seu pescoço maior. E essa mesma intensidade vai produzir dentro de nós, é como se nós engravidássemos o nosso ser original, o nosso homem interior. Por isso que você encontra muitas vezes na palavra de Deus a expressão: tudo que pedir crendo, recebereis ou receberás. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser
que vos será feito. Se disser esse monte, monte, ergue-te daqui, e não duvidar aonde? No coração, assim se fará. É porque os nossos corações, que é o nosso ser original, o nosso desejo, aquilo que nós desejamos ardentemente, tem que estar cravado, tem que estar fecundado no nosso interior. O nosso interior também podemos chamar, nosso interior corresponde o mesmo de um útero, de uma mulher. Naturalmente é o caminho, é o único caminho para se gerar a nova vida. É assim que as pessoas, é assim que todos nós geramos a realidade que nós vivemos. O problema é que as pessoas, por não saber, por não serem instruídas, elas nem imaginam que quando a Bíblia diz assim, ó, tudo que pedir, crendo, recebereis, esse pedir não é apenas a parte verbalizada. A parte verbalizada, a palavra, ela é uma das partes, das etapas, mas ela por si só, ela não é o suficiente. Por isso, com o coração se crê e com a boca se faz confissão daquilo que se acredita. Então, assim sendo, quando uma pessoa ela tem medo exagerado, medo de quê? Ela tem medo de acidente. Então, este medo, que é uma fé, que é o oposto do desejar as coisas boas, mas também é um pedido, também essa pessoa está orando. Então essa pessoa, ao alcançar aquele nível de medo exagerado, o seu corpo vai ser, o seu homem interior vai ser engravidado, vai ser fecundado, e essa pessoa não sabe, mas ela está atraindo aquilo que ela teme. Por isso que a própria palavra de Deus fala várias vezes, não temas que eu sou contigo, não temas, ó pequeno rebanho, que eu sou contigo. E também diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quando você se reconhece em Deus e conhece a natureza divina, a natureza de Deus, que Deus é amor, você lança fora todo medo, porque você vai entender que Ele é maior, que Ele é superior. E todo esse poder de Deus, essa superioridade de Deus, nos colocou, ou colocou o homem, como o ser maior, como o ser superior. Todo o universo foi projetado para servir o homem. O homem é o ser maior. Então é como se fosse o instrumento que traz do reino espiritual, é o instrumento que comanda o reino espiritual. Então, quando você não conhece isto, mesmo sem você conhecer isto, mas você é formado assim, então você vai atrair as coisas que você não espera, as coisas que você não quer. Quando você atinge o ápice do negativo, seja o medo da escassez, seja o medo de assalto, seja o medo de doenças, seja qual seja o medo que você fecundou no seu coração, aquilo irá se materializar, porque aquilo alcançou o direito legal de atuar. O diabo não tem direitos legais de atuar no meio dos humanos, porque aqui estamos no reino dos humanos, no reino dos homens. O céu pertence ao Senhor, mas a terra, Ele, o Senhor, deixou sob o governo dos homens. Lá Salmo 115 e o verso 6. Então, você precisa entender isto. Ainda falando sobre a natureza de Deus, você é uma pessoa que não conhece a natureza de Deus, que não conhece o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O homem foi colocado, crendo ele ou não, sabendo ele ou não, como o governante do universo, como o Senhor do universo. Então, você, ao entender a natureza perfeita de Deus, se Deus é verdadeiro, se Deus é perfeito, se Deus é justo, se Deus é organizado, se Ele é verdadeiro, se Ele diz, tudo que orar crendo, recebereis. Então, obviamente, não acredito eu que não tenha uma única pessoa no mundo, principalmente aquelas pessoas que faz parte de uma denominação religiosa, que nunca tenham orado, pedido a Deus. Elas pedem o quê? Elas pedem saúde, elas pedem prosperidade, elas pedem todas essas coisas boas. Mas a maioria só acontece coisas ruins. Então, neste caso, Deus estaria mentindo, porque tudo que orar crendo, recebereis. Entende? Então, se nós olharmos o outro lado,
Se as coisas que acontecem em nossas vidas acontecem por acidente aleatoriamente, então não há um reino organizado. Deus não é tão organizado, Deus não é tão perfeito como ele se revela na Bíblia. Se você não entender isso, é essa a conclusão que você vai chegar. Agora, quando você conhece a natureza divina, você vai entender e vai trabalhar e vai saber que Deus é perfeito, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro. Se ele é verdadeiro no que diz, no tocante, tudo o que pedir crendo, recebereis, e você não tem aquilo que você pediu, aquilo que você verbalizou, aquilo que você gostaria, você pode ter certeza. É porque o que de fato está fecundado no teu coração, o que de fato você está orando, porque a oração não é apenas a parte verbalizada, com o coração se crê, com a boca se confessa, o que de fato você está orando é o que está acontecendo. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo resultado da tua vida, pelo que você tem na tua vida, se mostra o que você está atraindo. Se mostra o que você está orando. Porque, conscientemente ou não conscientemente, a oração, ela precisa encontrar uma harmonia. São 3 os que testemunham no céu. Também são 3 os que testemunham na terra. O corpo, o sangue, a água e o espírito. A tua palavra é espírito, o teu corpo